Sometimes I think I've felt everything I'm ever gonna feel. And from here on out, I'm not gonna feel anything new. Emoções. É tudo que somos quando não somos mais nada. É tudo que somos quando se perde o senso da razão. Quando não pensamos e insistimos em agir. Ou quando agimos e tentamos pensar. Emoções. O âmago de todo sentimento. Emoções. Tristeza, medo, raiva e alegria. É como alguém dar um nome a todas as pessoas do mundo. Classificar em uma palavra 1 milhão de sensações. Se torna irônico, lidar de maneira racional, algo propriamente nomeado como emoções. Quando assisti o filme Ela pela primeira vez, eu recomendava ele como o cara que se apaixona por um computador. E para mim era a única interpretação direta e racional sobre aquelas 2 horas e 6 minutos. Eu achei um filme bom e... Dear Catherine, I'm sitting here thinking about all the things I wanted to apologize to you for. Esse ano eu li uma carta que me fez ter vontade de assistir de novo, com outros olhos. E é nítido que o filme não é sobre um homem que se apaixona por um computador. É sobre o quão parecidos e individualmente diferentes somos. Ver a montanha-russa de emoções de todos os personagens ali apresentados me fez criar um caminho pequeno entre eu e eles. A tristeza do rompimento de um amor, o medo da solidão contínua, a raiva de toda a incapacidade humana e a alegria. A alegria. Todas as emoções até então classificadas estavam ali, tão humanamente representadas que se torna impossível não olhar Theodore e dizer: eu te entendo. Sabe, eu não vivi nada daquilo. Eu te entendo. Emoções. O que te desperta emoção? Quem me dera voltar no tempo e viver mais uma vez toda a primeira vez. Sentir toda emoção como se nunca tivesse sentido. E falar sobre elas para o mundo. Diferente daquelas emoções que costumamos classificar. Como se apaixonar, cair, chorar, voar com os pés no chão, tá ligado? Sabe, tem muita emoção que a gente não consegue classificar, muito menos descrever, mas todo mundo sente ou já sentiu. É claro, talvez de uma maneira diferente, mas a mesma sensação. É algo tão comum, mas ao mesmo tempo tão diferente. Sabe quando só você entende você mesmo? Tu se sente mal porque você sente coisas que as pessoas acham errado ou dizem que tu não deveria sentir? Eu acho errado porque a gente não tem controle sobre as emoções. E a emoção é a natureza do ser humano, tá ligado? Então sentir aquilo que tu tá sentindo é natural. Como se fosse um tipo de instinto. Quando sentimos raiva quando não deveríamos, enfrentamos outros com ignorância sem pensar, ou quando sentimos algo por alguém que as pessoas dizem que não deveríamos sentir, não é racional nem idealizado, é simplesmente sentido. Então, quem sou eu pra dizer o que você pode ou não sentir? E quem é você pra dizer como eu devo me sentir? Na verdade, a emoção às vezes é algo que faz a gente ter atitudes precipitadas, né? Atitudes que não eram para serem tomadas.
mas que a gente faz. Às vezes dá certo, às vezes não. Às vezes a gente precisa da emoção, né? Pra poder entrar de acordo com o que a gente quer, né? Às vezes a gente quer muito uma coisa e a gente não tem coragem, mas a emoção tá ali. Nem sempre é ruim. Às vezes a emoção faz você fazer aquilo que você quer. A gente só precisa ver, às vezes, o que a gente quer. O que é bom pra gente, né? Ela, um computador que se apaixona por um homem. Foi nesse momento que eu entendi sobre o que aquele filme era. Pelo menos pra mim. Acho que a questão que se destaca é até onde pode se considerar válido sentir alguma coisa. Após um rompimento em sua relação, cercado da monotonia, Theodore conhece Samantha, uma inteligência artificial. E o que devia ser uma assistente se torna uma amiga, capaz de despertar nele emoções que nem mesmo o que é físico consegue despertar. O que é compreensível quando se trata da mente humana. É muito fácil deixar-se levar por coisas artificiais. É triste, mas é uma realidade. Mas seria capaz o inverso? Poderia um computador desenvolver emoções sobre um humano? É claro, se trata de um filme e esse não é o ponto. Mas me fez pensar se devemos tanto sempre racionalizar o que sentimos. Sempre colocamos a razão no sentimento, pensando 2 vezes antes de dizer o que sentimos. E pensamos 2 vezes antes de ouvir o que os outros sentem. É tudo tão individual e mesmo assim nós julgamos. A realidade é que eu nunca vou saber como as outras pessoas se sentem. E elas nunca vão saber como eu me sinto. Esse filme me fez perceber que lá no fundo talvez não haja problema algum em sentir demais. A emoção, ela atua tanto em coisas boas como em coisas ruins, mano. Às vezes a gente não sabe o que é. Entendeu? Tipo, às vezes a gente não sabe o que é bom pra gente. Mas a gente faz. Uma pessoa, algo material. Às vezes a gente não sabe. Mas a gente tenta. Porque traz emoção. A emoção ela vem porque houve alguma memória, algum acontecimento, houve algo bom, algo ruim. E aí quando a gente lembra, a gente fica emocionado. Emocionadamente triste, emocionadamente feliz. Mas a gente fica, né? Mas o problema é que nem sempre o próximo tá sentindo essa emoção que você tá sentindo. Às vezes o retorno não é tão grande. Porque a emoção nunca é pequena. A emoção nunca é pouca. A emoção que a gente sente nunca é rasa. Isso se tratando de pessoas, mas a emoção ela é boa e ruim, né? Às vezes dá certo, o retorno às vezes é grande, né? Às vezes você nem imaginava o que ia acontecer. Você só foi na emoção. A gente nunca sabe quem vamos encontrar no caminho ou que vamos trombar no caminho. Acho que a única certeza é que seremos achados por alguém ou encontrados por alguém. É muito difícil lidar com o íntimo quando estamos ocupados demais lidando com o que é externo a nosso peito.
de tantas equações de escolhas, prazeres, desejos e objetivos fora daqui, esquecemos de regar nosso jardim e para o nosso templo chamado eu. Engraçado essa coisa de termos medo do abandono e, por vezes, nos abandonarmos. Termos medo da rejeição e não nos amarmos. Existem ainda aqueles que, por curiosidade, cansaço, ou por questionar frequentes espasmos de introspecção, retornam a si, ao muitas vezes ignorado ser eu. E encontram ali um espaço enorme, preenchido apenas com os dejetos que a vida tem deixado, como frustrações, decepções, anseios e inseguranças. Imagine só o desespero. Numa tentativa de compreensão, vem o medo de não saber como entender. Fato é que podemos correr de tudo, mas não de nós mesmos. E o quanto temos retornado aqui, ao nosso peito? No fundo desse espaço, vemos um velho conhecido, que cercado por essa bagunça já dita, ainda respira, fraco, mas logo abre um largo sorriso dizendo: porra, até que enfim. É aí que, ao entender aquela silhueta familiar que pra ti sorri, você responde: oi, coração. Desci pra arrumar essa bagunça, mas antes gostaria de conversar um pouco com você.